Olá, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Davis Poço de Biologia e chegou o momento da gente resolver essa questão do Enem de 2023. Olha só, você percebeu durante a leitura da questão, e eu sei que quando você leu você ficou feliz porque é mais uma questão de botânica que o Enem tem para nos ofertar, é assim? Eu digo mais porque o Enem cada vez mais está mostrando a botânica para a gente. Você então percebeu que nós temos uma questão que trata, de uma planta específica que é o barbatimão. Agora vamos ver no texto onde é que está a informação fundamental para a resolução? Olha só, tem uma parte que ele fala assim: a extração da casca tem levado à morte muitos indivíduos dessa espécie, quando o corte retira um anel completo ao longo da circunferência do tronco. Então, professor, por que essa informação ela é fundamental? Porque quando a gente tira toda a circunferência daquela casca, a depender da espessura dessa casca, a gente pode comprometer alguns tecidos vivos que são fundamentais para a planta. Então vamos dar uma olhada no comando e nas alternativas? Olha só, a morte desses indivíduos, decorrente da retirada do anel completo da casca, é provocada pela interrupção da... Bem, então olha o que eu falei, retirada a casca, numa determinada espessura a ponto de se retirar tecidos vivos que vão comprometer a sobrevivência do vegetal. Isso vai acontecer por quê, professor? A gente não pode esquecer que como nós estamos diante de uma árvore, que é o barbatimão, uma árvore, logo ela é um ser vascularizado, a gente tem a presença de quê? Tem a presença do floema e do xilema. O xilema fazendo aquele fluxo de água e sais minerais, no sentido ascendente, ou seja, da raiz para cima, e a gente tem um floema fazendo ali o seu fluxo de seiva elaborada, chamada seiva orgânica, tá? Então, a gente teve a interrupção de um fluxo de um desses dois. Vamos verificar? Então, olha só. Vou repetir. A morte desses indivíduos decorrente da retirada do anel completo da casca é provocada pela interrupção da alternativa A, fotossíntese. Opa, a gente lembra que nas grandes árvores, a fotossíntese normalmente ela está relacionada ou praticamente restrita a quem? As folhas. E aí as folhas elas não vão ser comprometidas pela retirada do anel de casca. Tudo bem? Então não pode ser a alternativa A. Alternativa B, transpiração. Se você conseguiu raciocinar que não compromete a fotossíntese, a transpiração também não será comprometida. Por quê? Porque a maior parte da transpiração de uma planta está relacionada, ou de uma árvore como essa, está relacionada também à atividade das folhas, onde a gente tem lá a transpiração cuticular e a transpiração estomática, tá bom? Então também não pode ser a alternativa B. Alternativa C, trocas gasosas, o mesmo raciocínio. Estamos falando de uma outra atividade fisiológica feita principalmente pelas folhas, então também não é comprometido. A alternativa D, formação de brotos. A formação de brotos é um processo que a gente tem, de uma atividade assexuada, de uma propagação vegetativa que pode acontecer em determinadas regiões da planta, como por exemplo a partir de gemas na região caulinar, a partir de brotamentos, ou de formação de brotos nas regiões próximas às folhas, e que também não vai ser comprometido por isso. Então, professor, nos restou a alternativa E, exatamente, a nutrição das raízes. Passando mais próximo à casca, a gente tem o floema, que é justamente aquele vaso que vai conduzir a seiva elaborada, rica em água e nutrientes orgânicos, das folhas em direção às raízes. Se eu tiro esse anel completo da casca do tronco, eu estou interrompendo o fluxo da seiva elaborada. Tanto é verdade que acima do corte tende a ficar ali uma espécie de uma barriguinha, por acúmulo da seiva elaborada, e a parte abaixo do corte deixa de receber a seiva elaborada e começa a comprometer algumas atividades fisiológicas, levando à morte da planta. Certo? Então, confirmando, a alternativa é correta, a alternativa correta é a E, com nutrição das raízes. Beleza? Continue mandando ver nos estudos. Um forte abraço. Tchau.